Ficar em pé na presença do nosso Deus. Nós vamos orar e depois os irmãos vão se assentar, para que Deus fale conosco. Amém? Amém. Você veio ouvir a palavra de Deus? Amém. Você observou hoje que os hinos falaram muito de batalha hoje? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer o quê? A minha vida mudar. A minha vida mudar, né? Não importa o que enfrentarei, né? Com a unção imbatível, com a unção imbatível serei. Glória a Deus. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temível na terra. Deus nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, Deus nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Irmãos, faz 2000 anos, 2000 anos que não há interferência, digamos assim, física de Deus na terra. Obviamente que Deus protegeu Israel na batalha dos 6 dias lá, teve anjos que apareceram nessa batalha, isso é notório pelos testemunhos, e obviamente que Deus operou na história da humanidade. Mas há 2000 anos aconteceu o nascimento de Cristo, a ascensão dele, coisa assim, o céu interagindo diretamente, vendo os céus abertos, Jesus sendo ascendido ao céu, sendo elevado às alturas pós-ressurreição. Mas a verdade é que Deus vai interferir na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. E isso é tão certo quanto o ar que nós respiramos. Aleluia. É absolutamente certo que Deus vai interferir na terra. Glória a Deus. Esse tempo vai chegar em breve. A humanidade está, entre aspas, 2000 anos sem ter essa interferência, porque Deus abriu a porta para os gentios. Deus abriu a porta para a salvação da humanidade. Conforme Jesus disse em João capítulo 10, ele disse para os judeus: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Qual aprisco? O aprisco judaico. Eu tenho outros que não são judeus, não são almas judias, mas são almas gentias. E convém agregar estas ovelhas também. Amém? Amém. E a porta foi aberta para nós. E a porta é Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A porta da graça foi aberta. Mas em breve Jesus vai interferir na terra. Aleluia. E nós, irmãos, estamos engajados numa batalha espiritual constante. A luta do crente, a natureza da luta nossa é uma natureza espiritual. E nós precisamos então, nesta noite, nós vamos hoje navegar um pouquinho em alguns versículos da palavra de Deus. Não será propriamente uma pregação, talvez você já esteja entendendo que é uma pregação, mas será mais um navegar aí por alguns textos antes de nós orarmos pela vida de cada um dos irmãos. Mas eu quero só lembrá-los então de que nós cantamos que o homem de guerra é Jeová. Amém? Amém. Seu nome é temível na terra, Glória a Deus. Todos os seus inimigos ele venceu. Deus grande, Deus poderoso, Deus eterno, o Deus que peleja as nossas pelejas, Glória o Deus que na pessoa de Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Lá no Apocalipse, quando Jesus se revela às igrejas ali, e uma delas ele diz que ele vai pelejar com a espada da sua boca. O mesmo Jesus, meio suave, aquele que havia dito: eu sou manso e humilde de coração. Olha só, se você disser que você é humilde, alguém vai falar: que pessoa orgulhosa. Igual o pastor lá que deram uma medalha para ele de humildade, aí depois tiveram que tomar de volta, porque ele estava começando a usar ela. Ele andava com a medalhona de humildade. Eu não sei se isso é verdade, mas pelo menos como ilustração, assim, é verdade, talvez seja uma história, mas a verdade é que disseram que deram a medalha de humildade que o pastor tiveram que tomar dele, porque ele começou a usar a medalha, ou seja, exibir a sua humildade. Mas Jesus era verdadeiro, amém, irmãos? Amém. Ele podia dizer: eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. E isso não era mentira, porque ele era manso e humilde de coração. Glória a Deus. Quando ele disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Normalmente, quando a gente fala de ser mau, de ser pecador, a gente se inclui, não é isso? Não é isso? Nós falamos: nós que somos falhos, nós que somos pecadores,
mas Jesus se excluía dos pecadores. Jamais Jesus poderia dizer: nós que somos maus. Não, vós que sois maus, porque Ele é santo, amém? Que Ele se exclui, Ele é Deus. Se Ele falasse isso, seria não, isso é inconcebível, né? Só numa conjectura, seria um erro cósmico, seria o Deus Todo-Poderoso cometendo uma fala errada. E no entanto, isso, lógico, é impossível isso, só para a conjectura da nossa mente. Ele falou: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir, né? Aquele que buscar o Espírito Santo. Quando a pessoa busca, Deus dá. Aleluia. Aquele que tem sede, busca. Glória a Deus. Beber da água que Cristo dá. Aleluia. E esse cântico que foi cantado hoje diz que a fonte de água viva é quem? O Senhor. O Senhor. Jesus é a fonte. Aleluia. Quem tem sede, venha a mim. Ele é a fonte. Não é o Espírito Santo que é a fonte. Não confunda as pessoas da Trindade. Não confunda os papéis das pessoas da divindade. A fonte é Jesus. Aleluia. E a água viva é quem? É o Espírito Santo que Ele dá. Aleluia. E aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Amém? Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Então, Deus. glória a Deus por essa verdade. Aleluia. Maravilhosa verdade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Jesus que diz: eu sou manso e humilde de coração. Amém? Se eu dissesse aqui que eu sou manso e humilde de coração, seria uma estupidez. Embora eu deva lutar para ser manso e ser humilde, mas eu não posso falar que eu sou manso e humilde, porque manso e humilde de coração é Jesus Cristo. Perfeito em humildade e em mansidão. Aleluia. Amém? Amém. Nós somos regenerados por Ele, trabalhados por Ele. Mas Jesus podia dizer isso com toda a autoridade divina que Ele tinha. Mas esse mesmo Jesus, manso e humilde, lá no Apocalipse, Ele diz que Ele vai pelejar com a espada da sua boca contra os inimigos, e no caso ali, contra os inimigos que estavam dentro daquela determinada igreja. Ou seja, a batalha nossa é espiritual. É aí que eu quero chegar. Amém? Amém. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua palavra. a tua palavra. Eu sei, Senhor, Eu sei, Senhor, que ela é viva, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é que eficaz, ela é mais penetrante que ela é mais do que penetrante qualquer espada do que qualquer de espada dois cortes. de dois cortes. Ela penetra penetra até a divisão até a da divisão alma, da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e das medulas. E ela é apta, para discernir, os pensamentos e as intenções do coração do homem. do coração do homem. O meu coração está aqui diante de ti. Venha, Senhor, perscrutar as intenções do meu coração e venha moldar essas intenções, que elas sejam santificadas pelo poder da tua palavra. Alimenta-me, Senhor. Eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Sem ti nada posso fazer. Mas a tua palavra diz que em ti faremos proezas. Portanto, eu me ponho agora a ouvir a tua voz. Em nome do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Pode se assentar. Irmãos, como eu disse, não será propriamente uma pregação, mas apenas a leitura de alguns textos da palavra de Deus. Poucos textos também, não muitos, mas inicialmente nós vamos ler alguns versículos que nos falam sobre esta natureza, essa realidade que nós estamos inevitavelmente envolvidos, que é a batalha de natureza espiritual. E nesta batalha, irmãos, segundo as Escrituras Sagradas, muitos morrem, mas muitos também vencem. Ninguém fica
neutro diante desta batalha. Inevitavelmente nós estamos envolvidos. O mundo espiritual, ele é muito mais real, se é, né, que há intensidade na realidade. Mas permita-me usar disso, que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Volto a dizer, né? Não há intensidade na realidade. Ou é real ou não é real. Mas a verdade é que o mundo espiritual, ele é mais latente, mais perceptível. E de fato é a dimensão que verdadeiramente é relevante. Tanto é que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deus nunca quis nos adestrar para uma batalha física. Sabia? Nem mesmo na época das conquistas de Israel, que eram batalhas campais, que Deus dava graça sim para aqueles soldados, e haviam homens valentes, como os valentes de Davi, não só na época de Davi, mas em outras épocas também, antes de Davi, como Saul, e também depois de Davi, homens guerreiros, homens notórios, homens fortes nas batalhas. Mas a ênfase, você não vê na Bíblia nenhuma ênfase em treinamento. Você não vê lá em Israel, Davi ou qualquer rei fazendo treinamento dos exércitos. Não estou dizendo que eles não tinham treinamento, mas você não vê que Deus não dá nenhuma diretriz. Deus poderia dizer: olha, faça um treinamento assim, faça um treinamento assim. Olha, para arregimentar o exército, eles têm que fazer assim, fazer esse treinamento. Os hebreus certamente treinavam para as batalhas, com certeza, como qualquer outro povo, e talvez mais ainda treinaram. Mas você não vê textualmente Deus dando diretriz, ou Deus ditando como deveria ser esse treinamento. Em todo o tempo você vê Deus falando para Israel que Israel deveria temê-lo, andar na sua presença, ser um povo que resplandecesse a sua luz. Vós sois, Isaías 43, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, e o meu povo a quem eu escolhi, para que os povos saibam e creiam que eu sou Deus. Ou seja, Deus queria sempre que o povo tivesse em mente a perspectiva, ou a expectativa, ou a visão de uma batalha espiritual. Sempre de uma batalha espiritual. E isso nós vemos também claramente em algumas conquistas, como Gideão, por exemplo, e outros tantos que batalharam com poucas pessoas, e que, no entanto, Deus fez proezas através da vida deles. Por quê? Porque a batalha era de Deus. Amém? Amém. E você vê, por exemplo, que quando afastava-se a santidade do povo, como aconteceu lá no caso de Ai, né? Quando tomaram o anátema, quando pecaram contra Deus, quando contaminaram a vida do povo, quando o povo ali cai em pecado por causa da desobediência, pegando ali coisas que não pertenciam, que não eram santas, que Deus condenava, daí nem com grande quantidade de exército conseguiram conquistar a cidade de Ai. Não conseguiram conquistar, né? E o povo fugiu daquela cidade. Por quê? Porque Deus, a batalha é de Deus, é Ele que conduz e é Ele que determina a vitória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Jesus, aleluia. Eu sei que você está entendendo, mas eu quero que fique mais claro ainda. Você não encontra no Antigo Testamento diretrizes de Deus no sentido de estratégias nitidamente, ou Deus poderia ditar até na lei como deveria ser feito, né? Mas Deus sempre fala sobre a fidelidade, santidade, obediência a Ele, e Ele daria vitória. Ele iria diante do povo, Ele batalharia pelo povo, Ele lutaria pelo povo. Aleluia. De igual modo, quando nós trazemos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus também. Jesus, em todo o tempo, quando Ele fala da nossa batalha, Ele fala de uma batalha espiritual. Certa ocasião, Pedro tentou usar da força física, e Jesus disse: não é assim, né?
Jesus restaurou ali a orelha do soldado, que Pedro havia cortado a orelha dele, a espada. E no entanto, Jesus mostrando que a nossa batalha, nós seríamos ministros de um reino espiritual. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por ele. Mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Então nós vemos também, mais ainda depois, Paulo dos apóstolos, mostrando nitidamente a natureza espiritual da nossa batalha. Portanto, você se agiganta espiritualmente quando você ora, quando você lê a palavra, quando você obedece a palavra, quando você se volta para Deus, quando você se volta para as Escrituras Sagradas e quando você ousa crer nas Escrituras, quando você crê realmente na palavra de Deus e você faz dela o seu escudo, o seu broquel, e você se refugia nas suas páginas, e você se esconde, e você se protege debaixo da sombra bendita da palavra de Deus, aí sim você é vencedor. Aleluia. Por isso que Deus disse para Josué: olha, não desvie do livro desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Veja que Deus não fica falando de batalha como que deveria ser. Não, medita nesta lei, faça, aí você vai prosperar. Você está entendendo? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus não passa diretrizes ali. Deus simplesmente mostra: olha, ande pela palavra, obedeça a palavra. E isso tudo que eu estou dizendo é para dar substância, né? Para dar subsídio à fala minha de que a natureza espiritual da nossa batalha é mais notória. Como eu disse há pouco, é mais real do que o mundo físico, né? A batalha espiritual. Então tudo é na batalha espiritual. Você vê, quando você batalha contra o pecado, é uma batalha espiritual, não é? Ou o pecado é uma coisa palpável? Pecado é uma coisa que você pode cortar ele fisicamente, tirar ele. Não, pecado é algo espiritual. O pecado está enraizado, né? O pecado está enraizado, né? Uma raiz terrível. Então o pecado, ele é terrível. Quando a batalha sua é contra oposições humanas, né? Na verdade não são pessoas que estão se opondo a você, mas são batalhas espirituais. Quando você está num ambiente hostil de trabalho, escolaridade, faculdade, escola, você tem ali uma batalha espiritual. Então a nossa batalha, ela é essencialmente uma batalha espiritual. E nessa batalha muitos morrem, muitos são vencidos, muitos são derrotados, mas muitos vencem também. Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo, como eu disse, nós vamos navegar rapidamente alguns textos. Em João capítulo 16, João capítulo 16, abra comigo. E diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram aí? Bem rápido, agilidade bíblica. Agilidade bíblica aí, João capítulo 16, versículo, o último versículo. Versículo 33. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Paz. Ele quer que nós estejamos em paz, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. No meio da batalha só é possível ter paz se nós estivermos em Jesus. Aleluia. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olha só, eu não falo só lutas, não. Aflições, momentos de aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Olha que, e Jesus não disse eu vencerei, eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Ou Deus. seja, a nossa paz, ela se fundamenta no fato de que Ele venceu. Aleluia. Então veja que no mundo tereis aflições. Então veja que ele está falando de batalhas, e muitos acabam sucumbindo diante destas batalhas. Mas vamos lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. É uma meditação rápida, não é uma pregação propriamente. Gostaria de pregar hoje mais pentecostalmente, né? Mas o tempo vai avançando e nós queremos apenas passar uma olhada, mas com olhos de ver. Amém, irmãos? Amém.
Nós temos que ter olhos de ver, nós temos que querer enxergar o que está escrito no texto da palavra de Deus. E que Deus nos abençoe através desses versículos. Mateus capítulo 10, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Jesus diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio do quê? De lobos. Olha só, o que vocês acham? Ovelhas no meio de lobos. Imagine um cenário desse. Ou seja, presas diante de predadores ferozes. E diz mais: portanto, sede prudentes na caminhada, ou seja, extremamente prudentes. Prudentes como as serpentes, e sejam simples como as pombas. Amém? Amém. Se a pessoa tiver a prudência, tiver a simplicidade, não queira ser orgulhoso, fique na simplicidade que há em Cristo. Paulo diz: ninguém saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé, não a medida do conhecimento, a medida do intelecto, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus. Seja simples, amém? Amém. Seja prudente, porque a natureza da batalha é esta. No versículo 22, olha que está escrito também. Jesus diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Atribui-se a Spurgeon, e eu estava lendo isso de um livro sério, escrito por alguém da chamada da meia-noite, que o mundo ofereceu, porque muitas coisas as pessoas falam, foi Spurgeon que diz, e não se sabe se exatamente foi ele que diz, né? Mas que Spurgeon havia dito que o mundo ofereceu para Jesus uma cruz. Então os seus discípulos não devem esperar coisa boa que o mundo venha oferecer para nós, mas o mundo vai oferecer perseguições, lutas, adversidades contra nós. E Jesus disse: odiados de todos sereis por causa do meu nome. E a palavra de Deus mostra, irmãos, que nesta batalha que nós temos, que muitos morrem, muitos sobrevivem, e glória a Deus, porque aos vencedores, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu sempre digo, porque é teologia isso, que mais do que vencedor também, né, não existe intensidade em vitória. Venceu ou não venceu. Mais do que vencedor significa vencedor por antecipação. Ou seja, a nossa vitória já está firmada na vitória de Cristo. Então não é que nós vamos ter que chegar lá no final da fritada para ver se nós vamos vencer. Não, nós já vencemos. Amém? Glória a Deus. Nós já somos vencedores e seremos vencedores. Aleluia. Porque aqui diz: será salvo, está falando do futuro. Mas a nossa vitória hoje é tão certa quanto ela será no futuro. Porque a nossa vitória está calcada, está baseada, está firmada, alicerçada na vitória de Cristo. Cristo venceu. Aleluia. Ele ressuscitou. Portanto, aqueles que estão nele são vitoriosos. Simplesmente assim. Aleluia. Nós somos vitoriosos, para a glória e honra do nosso Deus. Amém? E a palavra de Deus mostra também que as armas que nós temos que lutar, pode ver que, como eu disse, no Antigo Testamento não existem diretrizes diretas da boca de Deus, falando: façam isso, façam isso, treinem os soldados assim, treinem assim, soldado tem que fazer isso, não, simplesmente obedeça a palavra, ande na minha presença, não se apartem de mim, esteja no meio, clama a mim, responder-te-ei. Não é isso? É Deus falando: invocar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis, aliás, e me achareis, né? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim Deus ia falando, Jeremias 29:13, né? E outros textos, né? Por quê? Porque Deus sempre
chamando o seu povo para entender a natureza espiritual das coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque o bicho, capeta, o diabo, que se rebelou lá e que está infernizando, atormentando a terra, está desde os primórdios aqui. Lá no Jardim do Éden ele já apareceu, né? E os demônios estão aí, matando, roubando e destruindo. Jesus disse que ele veio para isso. Vocês pensam que o primeiro assassinato que aconteceu na terra, quando Caim se levantou contra Abel e matou Abel, derramando sangue, tirando a vida humana pela primeira vez, foi só um ato pecaminoso dele? Só? Isso foi, com certeza, o primeiro assassinato. Mas o Satanás, o diabo, já veio para isso, para matar, para roubar, para destruir. E a partir dali, então, muitas mortes, né, muitos derramamentos de sangue. E Abel ainda foi assassinado, mas está na presença do Altíssimo. Amém? Porque ele era justo e temente a Deus. Mas a partir daquele momento, as matanças, quantas pessoas são assassinadas? E são duplamente assassinadas pelo seu assassino físico e ao mesmo tempo assassinada por Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. O grande assassino mesmo é o diabo. É ele que veio para matar. Às vezes lá na cadeia, às vezes no mundo do crime, o valentão lá, o líder do tráfico, o líder não sei do que, se sente o valentão, mas ele é apenas uma vítima. Ele é vítima do diabo. Que quem é de fato o matador é o diabo, né? O diabo está usando ele para matar alguém, depois vai usar alguém para matar ele, né? E assim a matança vai perpetuando. Por isso que Jesus deixa claro que a batalha nossa e as armas nossas, elas são espirituais. Amém? Amém. Então abra comigo também agora lá em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Glória a Deus. Romanos capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: versículo 12, 13 e 12. O apóstolo Paulo diz que a noite é passada. Acharam aí, irmãos? Amém. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos do quê? Das armas da luz. Aleluia. Veja que não precisa explicar, mas a expressão armas da luz já implica em algo espiritual. Amém? Óbvio, né? Textualmente, é algo espiritual. Nós não somos comissionados, orientados por Deus para qualquer outro tipo de treinamento, a não ser o treinamento espiritual. E quem nos treina para a batalha, quem nos adestra para a batalha é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E para isso Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós. E Ele atua em nós para a glória do seu santo nome. Agora abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, um pouco mais à frente aí. Em 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo, irmãos, ele sabia da batalha espiritual, não sabia dele? A batalha de Paulo era grande. Amém? Amém. Foi ele que disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Só que ele diz em um outro texto, Efésios capítulo 6. Certo? Agora aqui em 2 Coríntios capítulo 6, vocês estão comigo? Capítulo 6, versículos 4 até, versículo 4 até o 10, diz assim a palavra de Deus. Paulo defendendo o seu ministério, né? Ele diz: antes como ministros de Deus, olha só, tornando-nos recomendáveis em tudo. Em tudo. Irmãos, tem pessoas que tem muitos ministros que não são recomendáveis, né? Olha, eu não recomendo esse não. Não é verdade? Isso é. Sabia que pregar o evangelho não é verbalizar palavras. Verbalizar palavras, qualquer pessoa fica verbalizando palavras. Tem até curso de oratório para quem não tem o dom. Para quem não foi queimado com brasa viva, tem até curso de oratório. Quem foi queimado, Deus dá o dom. Amém? Amém. Dá o microfone na mão dele ou na mão dela
ou não precisa nem de microfone, abriu a boca, Deus começa a usar a pessoa. E vai falando com a pessoa. Glória a E Deus. vai falando com a igreja. E a pessoa vai pensando assim: continue pregador, que Deus está falando comigo. Aleluia. Amém? E a mensagem é poderosa. Não é mensagem espada, não. Mensagem espada é aquela comprida e chata. Agora, o pregador, ele vai pregando, né? Quando ele tem a unção de Deus, vai atingindo o coração da pessoa. Às vezes a pessoa pode ficar até enfesada. Ah, não gostei do que esse pregador falou, né? Um dia eu ganhei uma alma para Jesus lá em Juiz de Fora, que depois essa pessoa se converteu, se tornou uma bênção, né? Hoje está na obra de Deus, servindo a Deus. Mas ele falou que quando ele chegou na igreja, os primeiros cultos dele, ele falava: esse pastor está nervoso hoje, esse pastor está enfesado hoje, parece que está enfesado. Ele prega de vez em quando, fica até vermelho, o rosto fica até vermelho. Eu já sou meio branco, não, já sou branco mesmo, né? Espanhol aí. Daí arregala os olhos, as veias saltam, né? Vermelhão aparece no rosto, a pessoa fala: o pastor está nervoso, está enfesado. A pessoa pode até pensar assim, só que tem uma coisa, ela sente a palavra de Deus atingindo o coração. Aleluia. E um pastor tem que ser recomendável. Amém? Amém. Preciso de alguém que seja honesto. Ó, eu recomendo, pastor. Preciso de alguém que seja santo. Recomendo, pastor. Preciso de alguém que tenha referência familiar. Tem um pastor que é recomendável. Preciso de alguém que seja íntegro. Preciso de alguém que administra a obra de Deus com temor e tremor, sabendo que não está administrando o recurso seu, mas está administrando o recurso do seu Senhor, que um dia virá para prestar conta. Amém? Amém. Deus vai pedir conta, não vai, irmãos? Ou vocês acham que Deus ele vai deixar as coisas acontecer e depois não vai pedir conta? Não, Deus vai pedir os relatórios. Deus vai pedir. Imagine Deus falar: apresenta o livro caixa, apresenta a administração da igreja, apresenta tudo. Santidade, irmãos. Amém? Amém. Uma coisa é a pessoa ser mordomo das coisas próprias, coisas dela mesma. Aí se ela errar ou fizer errado, tal, é dela. Agora, do Senhor que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, a pessoa tem que temer e tremer para fazer isso. E glória a Deus por isso, eu falo com toda a autoridade, porque é assim que deve ser. E é assim que Deus espera dos seus ministros. Amém? Amém. É assim que Deus espera dos seus servos. Aleluia. É assim que a igreja deveria ser regida. Não haveria corrupção, não haveria roubo, não haveria pecaminosidade. O Espírito Santo não seria afugentado do ambiente, porque o Espírito Santo é santo. E se ele percebe que algo está contrário à palavra e algo não é corrigido pela palavra, ele se afugenta. O Espírito Santo é sensível. Amém? Amém. O Espírito Santo não habita onde há iniquidade. O Espírito Santo não habita em um lar onde não há harmonia. O Espírito Santo não habita no coração de uma pessoa onde está aninhada ou aninhado pensamentos ou coisas pecaminosas. O Espírito Santo continua sendo santo. Aleluia. Amém? Amém. O Espírito Santo é santo e glória a Deus por isso. E Paulo disse que em tudo ele era recomendável. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou falando dele aqui, de Paulo, porque ele era ministro. Estou falando de ministro, então estou falando do pastor. Mas o crente também tem que ser recomendável. Amém? Amém. Quando alguém fala assim: olha, eu preciso aconselhar com alguém, pode conversar com aquela pessoa de confiança. Aleluia. Amém? Amém. Preciso confidenciar uma situação. Pode confidenciar com aquela pessoa, que aquela pessoa é íntegra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. No trabalho, onde quer que seja, as pessoas têm que ver isso em você. Aleluia. No seu trabalho, na sua escola. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é maravilhoso. Tem que ver você em integridade. Então, assim Deus quer operar no nosso meio. Paulo, Deus quer operar em nossas vidas essa integridade, para que nós sejamos recomendáveis. E olha o que Paulo diz, eu vou terminar aqui, irmãos. Diz assim: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, olha só, ele é recomendável nisso, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Olha só, que bênção, jejuava. Apóstolo jejuava ou não jejuava? Teve um pastor lá em São Paulo que disse que jejum é pecaminoso, não pode jejuar.
se você estiver jejuando, é obra da carne. A salvação é pela fé, não é por obra. Você não pode ficar jejuando, você não vai comprar a sua salvação. Não entendeu nada sobre jejum. Nada. Só voltar lá na escolinha dominical, sabe a escolinha lá, criancinha para nós cantar lá. Ou para a escola dominical. Quando eu falo pingo-pingo no ping-ping no telhado. É Deus mandando a chuvinha, não importa, eu vou para a escola dominical. Tem que voltar lá, para aprender tudo de novo, para aprender tudo errado. Né? Aprendeu tudo errado. Quem foi que disse que jejum é para salvação nossa? Quem foi que disse que jejum nós estamos obrando a nossa salvação? Quem foi que disse que jejum é uma moeda de troca? Eu estou precisando de um emprego, o Senhor dou um jejum, o Senhor me dá um emprego. Se você já fez isso, peça perdão. Amém? Amém. Jejum é um período de abstinência do alimento para você se consagrar mais intensamente a Deus. Aleluia. Aleluia. E às vezes nessa consagração, sim, a oração em prol de alguma coisa. Glória a Deus, irmãos. Jejum não é moeda de troca. Jejum sem oração é passar fome. Você jejuou, passou fome, irmão. Passei fome. Por quê? Não orou, então não adiantou nada sua. Tem pessoa que jejua da meia-noite às 6 da manhã, porque ela dorme, deita à meia-noite e acorda. A hora que ela acorda, fala: Senhor, entrega o meu jejum. E já vai abocanhar alguma coisa. Tem pessoa que é assim. Pessoa jejua da meia-noite às 6 da manhã, porque daí ela já está dormindo mesmo, já não está se alimentando, acorda e já entrega o jejum. E Deus quer que nós entendamos. Eu não vou entrar em questão de jejum hoje, mais detalhadamente, mas a verdade é que Paulo jejuava. Amém, irmãos? Amém. Eu prefiro ficar com Paulo. Amém? Amém. Você prefere ficar com quem? O pregador lá em São Paulo? Não estou falando o nome dele. Então tudo bem. Tá certo? Mas jejum para você é sacrifício? Se for sacrifício, é pecaminoso. Agora, quando você se abstém do alimento para você orar mais, o seu jejum é válido. Amém, irmãos? Amém. E também não quer dizer que se você for jejuar 12 horas, você vai ficar 12 horas orando sem parar. Orando assim intensamente. Tá certo? Você tem que ter naquele tempo um período para você orar, buscar mais Deus naquele momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora tem cada jejum por aí também. Qualquer dia nós vamos falar de algum jejum aí. Tá certo? Vamos lá então. Para terminar aqui, irmãos, vigílias e no jejum, versículo 6: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, mas tudo isso está atrelado ao quê? Ao ser recomendável. Amém? Sim. Não é isso? Isso. Glória a Deus por isso. Na benignidade, no Espírito Santo, até nisso ele era recomendável, no Espírito Aleluia. Santo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No amor não fingido, tem um amor verdadeiro, até nisso ele era. Glória a Deus. Certo? No amor não fingido. Glória a Deus, porque tem amor fingido, né? Amor fingido não é amor, mas tem amor fingido, não tem? Tem. Tem pessoa que tem amor fingido. A linguinha tem duas pontas, igual a língua de cobra. Uma parte bendiz ao Senhor, com a outra parte maldiz a pessoa, né? Então, e ele era recomendado ter na palavra da verdade, no poder de Deus, aleluia. Olha, no Espírito e no poder de Deus são coisas distintas. E aí ele diz: pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Tinha a arma da justiça em todos os lados da minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Os apóstolos eram pobres e estavam enriquecendo a muitos. Hoje em dia está ao contrário, isso não está? O povo é pobre e está enriquecendo aqueles que se intitulam até apóstolos. Parece que a palavra pastor ficou desgastada e a pessoa agora quer ser apóstolo, o apóstolo. Daqui a pouco vai querer ser bispo, daqui a pouco vai querer ser papa, daqui a pouco vai querer ser Messias.
Daqui a pouco vai querer ser Jesus. Sou Jesus, né? A verdade é que Deus nos constituiu como ministros do Evangelho. Aleluia. Amém? Meu? Amém. Glória a Deus. E daí diz assim, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? O crente ele anda assim, como nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus. E agora, só para terminar, tem outros versículos, mas só mais um. Aí mesmo de 2 Coríntios capítulo 10. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Alguém aqui quer ser apóstolo? Que Deus me dê graça de ser pastor. Já está sendo difícil, luta, batalha, né? E graças a Deus por isso, né? Ele nos capacitou para tal coisa. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, só para terminar aí. Diz assim, olha, eu estou falando isso por causa da natureza das nossas armas. Porque as armas da nossa milícia não são físicas, não são carnais, na verdade, né? Mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. Aleluia. Amém? Deus nos capacitou para a destruição das fortalezas de Satanás. E as armas são espirituais. Assim devemos viver para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Esta é a palavra rápida, uma meditação breve, simples, mas eu creio que quando nós citamos o texto, a simplicidade do texto se torna riqueza para nós. Amém? O texto fala por si mesmo, a palavra de Deus tem autoridade intrínseca, né? Tem autoridade nela mesma, e essa é a palavra que Paulo diz aqui, né? Que lutando pela palavra da verdade. Então que esta palavra fique no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus no Antigo Testamento não dava diretrizes militares abertamente, né? Tem alguns pontos ou outros que você vai encontrar Deus falando alguma coisa, mas diretamente não. Ele fala sempre da obediência, de viver na palavra, de seguir a lei, no caso lá da época da lei, né? No caso antes da lei, de segui-lo, andar na sua pegada, na fé. E no Novo Testamento nós vemos Jesus e os apóstolos deixando claro que a igreja, ela batalha no campo espiritual. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja Diga louvado. glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Diga Santo. obrigado, Jesus. Obrigado, Pela Jesus. tua palavra. Pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Por Senhor. batalhar. Por batalhar As minhas batalhas. as minhas Eu batalhas. quero estar em Ti. Eu quero estar em Debaixo Ti. das tuas asas. Debaixo das tuas Como os asas. pintinhos. Como os pintinhos. Ficam debaixo das asas Ficam debaixo das da asas galinha. da galinha. Assim eu quero estar. Assim eu quero estar. Debaixo das tuas asas. Debaixo das tuas asas. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.